Fala galera, aqui professor Eduardo Jara do programa de extensão universitária Exag Kids. Esse é o seu podcast mais querido dos cálculos milenares seculares de matemática, Matematizum. Nós estamos na segunda temporada, a matemática e a Covid-19, e hoje o episódio número 2, ele tem o seguinte nome, galera: a morte por Covid está a 6 graus de separação? Vamos ouvir essa história bem legal antes. Curte essa vinheta aí. Ei, que beleza, que beleza. Então, galera, eu acho que todo mundo aí já deve ter escutado, e se não escutou, vai escutar aqui nesse podcast, que existe uma teoria que fala em 6 graus de separação. O que são 6 graus de separação? É uma teoria que diz que a gente está distante a qualquer pessoa do mundo a apenas 5 contatos, e o sexto vai ser essa pessoa. Então, se eu quiser chegar lá na sexta pessoa, que pode ser o Bill Gates, pode ser qualquer pessoa aí que eu não conheço, basta eu ir contatando o meu amigo, porque o meu amigo tem um amigo que tem outro amigo, que vai ter um amigo e que vai chegar lá no Bill Gates. Essa é a história. E será que o Covid está assim? Ou o Covid está lá longe, eu não conheço ninguém que pegou Covid, eu não conheço ninguém que morreu de Covid, já que o nosso tema aqui é a morte do Covid, está a 6 graus de separação. Então vamos conversar um pouquinho. Antes de mais nada, respondendo a seguinte pergunta: quantos amigos temos? Quantos amigos você tem, meu caro ouvinte? Você já parou para pensar nisso? O Robin Dubner, um antropólogo lá nos anos 90, ele parou para pensar nisso, cara. Ele queria saber quantos amigos a gente tem. E ele chegou numa escala muito interessante. Ele falou que a gente tem 5 que são considerados grandes amigos. A gente tem assim, enche uma mão só, são 5 que são aqueles que são muito, muito amigos. E ele usa isso aí para dizer, às vezes é um familiar, às vezes é teu amigo de fé, irmão, camarada. Ele também nessa escala falou que a gente tem 15 bons amigos. Bons amigos, 15 que a gente pode contar, que são 15. E aí ele já amplia de 15, ele passa para 50, dizendo que são aqueles amigos, que você pode considerar amigos. É um grupão lá já de 50 amigos. Então os amigos amados, os grandes amigos e 50 amigos. Aí vão ter aqueles 150 amigos, que é um outro grupo. Um grupo que você conhece, que é conhecido. Né? Conhecido, 150 amigos, você lembra o nome, coisas desse tipo. E aí de 150 ele passa para 500 amigos. 500 amigos que você lembra o nome, já fez alguma história junto, uma coisa ou outra, que você vai dizer assim, passa lá em casa depois a gente se vê. Vamos marcar alguma coisa. Aí não marca nada, não faz nada, a gente sabe, mas esses são os 500 amigos. E ele fala que a gente vai ter em torno de 1.500 pessoas que a gente conhece, pode considerar amigo, que são aquelas que a gente fala assim, opa, e aí, beleza? Tudo bem? Que se você não cumprimentar, vão achar que você está mascarado. E máscara sem ser o Covid, a máscara de não dar oi mesmo. Essa ideia é bacana pra gente saber, então, a gente tem tanto amigo assim nessa vida, né? Será que a Covid está tão longe desses 1.500 que eu posso assim dar oi ou não? Deixa eu trazer para vocês um pouquinho de matemática. O Leonhard Euler, lá em 1746, ele tentou solucionar um problema que eram as pontes de Königsberg. É um problema clássico, uma lenda antiga dessa cidade, que tinha um rio que cruzava a cidade, esse rio se bifurcava, e aí tinham 7 pontes lá dentro, e a lenda dizia se era possível atravessar essas 7 pontes sem repetir nenhuma. E aí ele fez um desenho lá para tentar mapear isso aí, se era possível ou não era possível. E ele desenvolveu ali a teoria dos grafos. O que ele fez foi colocar os pontos alinhados e unir eles. Então a gente vai ter assim 4 pontos e todos unidos assim por uma ligação que é como se a ponte estivesse unindo aqueles pontos. Então ele transformou um problema real num problema que depois ficou conhecido como uma estrutura de um grafo. E ele criou então a partir dali a teoria dos grafos, que hoje é muito utilizada, e é utilizada, por exemplo, lá no metrô de Londres, onde você, ao invés de desenhar toda a planta da cidade como essa, são linhas retas que unem um ponto ao outro. E essa teoria dos grafos aí, o Leonhard Euler viu que era impossível, a partir desse estudo de teoria dos grafos, era impossível cruzar aquelas 7 pontes de Königsberg sem repetir nenhuma. Isso foi um cálculo matemático que deu origem aí
a teoria dos grafos e hoje é muito utilizada. Imagina, por exemplo, se você tem que fazer a rota da coleta de lixo na cidade, qual é o melhor percurso para passar em todos os pontos. Se você está trabalhando com logística e tem que passar em vários pontos e depois voltar num ponto intermediário, qual o melhor percurso a se fazer para se otimizar o tempo, os recursos, né? O impacto ao meio ambiente, coisas desse tipo. E a matemática ajuda bastante. E nos 6 graus de separação é mais ou menos isso que a gente vai estar pensando. Num grande estrutura de grafos. Imagina que cada pessoinha é uma bolinha e eu pudesse unir essas bolinhas com um risco, um laço, um fio, né, uma cordinha que une essas pessoas aí todas. E se essas pessoas estão unidas todas no mundo, porque não tem ninguém no mundo sozinho, até mesmo aquele cara que está lá em cima da montanha sozinho, ele precisa pedir um iFood para se alimentar às vezes, já que ele não vai viver de luz, já tentaram, mas não deu certo. Então todo mundo tem algum laço de criação, de amizade, de proximidade com alguém. E se a gente esticar esse laço para mais 5 pessoas além da gente, a gente vai chegar na pessoa que a gente quiser no mundo, galera. Você quer ser amigo de quem? Da Gisele Bündchen? É só você conhecer uma pessoa que conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa, que conhece o Tom Brady, que vai chegar lá na Gisele Bündchen. E assim para qualquer pessoa do mundo. E será que nesses 6 graus de separação, então a teoria se chama os 6 graus de separação, eu consigo chegar tão longe quanto eu queira? Será que eu consigo chegar lá no Mark Zuckerberg, o cara que inventou o Facebook? Será que se eu contatar uma pessoa, outra pessoa, olha, lembra lá quem inventou com ele foi um brasileiro, também chamado Eduardo, olha só que nome bonito, né, que tem esse amigo dele aí. Então talvez fosse mais fácil, mas a ideia é que não é por o amigo dele ser brasileiro que eu chegaria mais fácil. A teoria criada de 6 graus de separação diz que a gente pode estar distante a qualquer pessoa. Mas o Mark Zuckerberg já conhecia essa teoria aí, ele quis testar isso no dia do amigo, lá no Facebook, tem o dia do amigo, e aí ele foi ver o seguinte, pô, será que todas as pessoas que eu tenho cadastradas aqui, elas conseguiriam chegar até qualquer pessoa por 6 pulos dentro de um amigo que conhece outro amigo que conhece outro amigo? Pois ele fez isso aí. E sabe o que apareceu lá para ele nesse estudo? Que as pessoas estão a 3,5 graus de separação. 3,5, eram 6 graus de separação, na rede social ficou a 3,5. O que significa isso? Que eu preciso ter 3 amigos e um amigo que é muito baixinho, que vai corresponder a esse 0,5 para eu chegar em qualquer pessoa do mundo. 3,5, então 3 pessoas e uma pessoa baixinha, eu chego... Não é pessoa baixinha, né, galera? É da média de contatos que precisam. Então, aqueles primeiros 6 graus, meia dúzia de graus de separação, baixou para 3,5 graus de separação. Isso é muito interessante, porque esse advento aí das redes sociais mostrou esta possibilidade. E será que isso está acontecendo lá para o danado do coronga, galera? E eu quero dizer para vocês que infelizmente não. Infelizmente não, a morte pelo coronga ela está muito mais próxima do que todo mundo imagina. Eu mesmo já tive aí o falecimento de uma tia muito querida próxima de mim, que eu já vi isso rondando aqui a minha família. Outros familiares também estão acometidos por isso, da família de pessoas que eu conheço também. Então, galera, a morte pelo SARS-CoV, esse danado desse coronga está muito mais perto do que esses 6 graus de separação. E isso é realmente triste, né? E nos guia um alerta, então, um alerta muito importante para a gente manter a serenidade, para a gente poder continuar se cuidando com álcool, gel, com máscara, fazer a nossa ginastiquinha, saúde mental em dia, galera. Curtir o nosso podcast aqui, porque a matemática busca a transcendência através das ideias. Então hoje a gente falou de teoria dos 6 graus de separação para mostrar para vocês que o coronga está muito mais perto do que isso. E tudo isso a gente tenta falar assim, ó, próximo de 10 minutinhos, para ficar suave na nave, para ninguém ficar triste. E isso é uma obra da universidade que está chegando perto de vocês, beleza, galera? Então eu deixo a minha saudação para toda a equipe do programa de extensão universitária ESAG Kids, da ESAG, da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e eu quero dizer para vocês que essa segunda temporada ainda vão ter mais 12 episódios aí, só falando sobre o coronga e a sua relação com a matemática. Então, vamos se cuidar,
vamos curtir lá o canal Matematizum no YouTube e manter a sanidade, beleza, galera? Um grande abraço do professor Eduardo Jara, espero que vocês tenham aprendido e curtido essa nossa conversa aqui. Hasta la vista, fui!